Muito bem, pessoal, depois de um empate no clássico entre Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro usou as reservas e venceu o Tombense de 1-0 na estreia do Mineiro. Estou trazendo aqui para vocês mais um corte da mídia esportiva, fazendo uma análise desse clássico de sábado contra o Atlético e da partida do Cruzeiro contra o Tombense no Campeonato Mineiro. Então, bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Mas teve clássico mineiro pela FC Series lá nos Estados Unidos, 0-0, nem Atlético e nem Cruzeiro, ninguém foi abalado ou respingado pelo clássico. Bicho pegou, hein? O Brasil invadiu os Estados Unidos e até ganhou duas bandeiras diferentes. Uma do lado azul e outra do lado alvinegro da força. Clima que foi levado direto pro gramado. 2 cartões nos primeiros 10. Confusão que não acabava mais. Cara, eu fiquei um pouco assustado. Tanta falta que teve, né, no começo do jogo. Acho que na maioria das vezes aqui, acho que foi mais um jogo de pancadaria do que futebol jogado em si. Eu pensei que no Brasil a gente tinha problema, mas aqui também não é fácil. Não, tem que ser honesto, né? Eu acho que hoje até o juiz deixou o jogo rolar aí, deu umas faltas aí. E depois dessas cornetadas, eu tinha que deixar o próprio árbitro se defender, o americano Marcos de Oliveira. E meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Valadares, né? Então, o conhecimento é forte, né? Eu conheço os clássicos, já vi muito clássico na minha vida e eu sabia que é pré-temporada, mas não existe pré-temporada quando tem um clássico assim. Mas e bola rolando, hein? Difícil. Primeiro chute só aos 22 de jogo, com o Hulk. Aí mais treta, depois dessa chegada do Lianco no Marlon. Eu acabei até pedindo desculpa pro Matheus Pereira, que eu acabei empurrando ele um pouquinho mais forte e falei, cara, eu acabei me excedendo ali um pouco, porque eu achei que ele tinha ido pra cima do Lianco. E, cara, a gente vai defender os nossos companheiros, né? E depois ele disse, não fui, eu pô, desculpa, eu agi errado contigo, eu acabei te empurrando ali. E o que a galera queria saber mesmo era de bola na rede, principalmente os pequenos, tanto atleticanos quanto cruzeirenses. A Raposa então chegou com perigo nesse chute do William e na enfiada pro Gabigol, que tentou driblar Everson, nada feito. Aliás, que partida do atleticano. Fechou o gol nessa cabeçada do Eduardo e parou o Gabigol de novo. E a Raposa ainda teve 2 oportunidades, com o Tevez e nessa bola do Lucas Silva. Fim de jogo, 0-0. Eu acho que a gente fez um bom jogo. Quanto à evolução, a gente evoluiu do jogo de São Paulo para cá. A gente acertou praticamente todas as subidas de pressão, a marcação mais alta. A gente não ofereceu praticamente nada para o Atlético o jogo todo. O Atlético, no final do ano, teve um final de ano onde ele perdeu a Libertadores e a Copa do Brasil. Isso emocionalmente pesa. E o último jogo foi um jogo perigosíssimo, né? Você estava para ser campeão da Libertadores e num jogo seguinte podia cair no Brasileiro. Então, por todos esses fatores, eu acho que o empate ele ficou bom para nós. Se a bola ficou longe de entrar na rede, sobraram faltas. Foram mais de 40 ao longo da partida. E nas arquibancadas, um show dos torcedores. 22.743 pessoas prestigiaram o primeiro Clássico Mineiro nos Estados Unidos. Um recorde da FC Series envolvendo clubes brasileiros na competição. A minha vontade é que o Mineirão volte o que era antigamente, com as torcidas divididas. Eu espero que isso possa se realizar, porque vai ser algo que vai ser gostoso para ambos os lados. Não serviu ainda de parâmetro para saber quem está melhor ou quem começa com mais entusiasmo, com mais ímpeto a temporada. Cruzeiro contratou bastante, mas o Galo ainda é um time forte. Sim. E os embates vão acontecer ainda ao longo de todo o ano de 2025. Alguma coisa chamou a sua atenção, algum destaque, um de cada lado, Chico? Olha, o Atlético, infelizmente, dependeu muito da individualidade do Hulk, como sempre. O Bernard muito abaixo, né? O Cuca já mexeu no esquema tático que era usado pelo Milito, até porque o Batalha saiu, então ele sai dos 3 zagueiros para voltar um sistema tradicional. E aí, basicamente, o time mantido com a saída do Paulinho, né? Mas o Júnior Santos está chegando, acho que é um bom Ótimo reforço. Bom reforço.
No caso do Cruzeiro, o Dudu está querendo buscar o jogo, muitas vezes em outras partes do campo. Ele está flutuando mais, até porque muitas vezes, pela marcação do jogo, isso impedia muito da bola chegar ao ataque. O Gabigol recebeu 2 bolas até, que ele não tinha recebido no primeiro jogo, e aí o Everson também foi um dos destaques, assim, né? Conseguiu parar o ataque do Gabigol em algumas oportunidades, a subida do Marlon, mas foi um jogo que, se você espremer, Renata, ele sai muito pouco dos melhores momentos. Foi muito brigado, muito disputado, exatamente pelo que você falou. Ninguém queria perder. E no final das contas, o 0x0 não é ruim para nenhum lado, né, Chico? Meu Deus do céu, daqui para baixo era canela. O William, lateral do Cruzeiro, deu uma pegada e o juizão, ó. Então, um clássico, né? A gente conhece essa rivalidade, sabe como é. Se fosse um Grenal lá nos Estados Unidos, primeiro jogo, não tem essa. Não tem essa, ninguém queria perder, foi o que aconteceu. O jogador é forçado a jogar um pouco mais, a ter atenção redobrada, porque é um clássico, mesmo que numa pré-temporada, ainda que já não é bem pré-temporada, a temporada começou. Falando nisso, 0x0 também para São Paulo e Flamengo. Vamos falar do Cruzeiro, o Cruzeiro que estreou com vitória no Campeonato Mineiro. E Fernando Diniz falou depois do 1x0 sobre a Tombense. Os jogadores estão de parabéns pela superação. A gente fez um primeiro tempo muito bom mesmo, parecia que a gente nem tinha viajado. E quando veio para o intervalo, os jogadores já estavam uma meia dúzia pedindo substituição. Então eles se superaram muito e está de parabéns pela estreia. Todo mundo que chegou, sem contar no Dudu, Gabigol, todo mundo que chegou está conseguindo se adaptar muito rápido àquilo que a gente pretende da parte tática. E eu acho que mais do que isso existe uma energia e uma sinergia muito fácil de ser identificada nesse começo de trabalho. Eu acho, então a gente está começando de uma maneira muito boa o ano. E quando no desenvolver do Campeonato Mineiro e, como você disse, da extensão da temporada, a gente vai a condição que eu acredito que os jogadores vão chegar vai ser de melhora. Acho que a gente vai poder contar com um elenco muito mais forte, muito mais robusto. Energia e sinergia boa, Mari Pereira. Você viu o Fernando Diniz? Pois é, e ele destacando muito esse esforço dos jogadores, né? Nesse sentido de que podem não ter sido muito utilizados lá, nessa pré-temporada, mas ainda assim conta com uma viagem de menos de 24 horas praticamente, o time já em campo, do valor para o campeonato estadual, muito já mais próximo do que pensa o Fernando Diniz. A gente já viu isso tanto lá no jogo contra o Atlético, mesmo um jogo muito difícil, de muitas faltas, quanto com esses jogadores. Destaque para o Christian, né? Acho que melhor em campo. Foi o melhor em campo, uma contratação certeira do Cruzeiro diante de várias, né, contratações, mas baita jogador, que deu uma dinâmica muito importante para o time do Fernando Diniz, mas ainda não é, né, as peças que a gente vai avaliar na temporada do Cruzeiro. André Donk. E assim, acho que faz todo sentido a fala do Diniz, porque né, a exigência física era muito grande, porque você está falando de jogadores que atuaram no dia anterior, não é só uma viagem. Então, você tem esse desgaste, por mais que tenha diferença. Até o risco, né? Exato, até o risco de acontecer alguma coisa. E, ok, tem a diferença técnica, mas a gente está falando também de outros jogos, que é uma diferença técnica, mas nesse começo de temporada é mais complicado. E o Cruzeiro não sofreu defensivamente. Acho que não foi nenhum jogo que criou várias oportunidades, mas criou o suficiente para vencer, foi merecedor e sofreu pouco, ainda mais nesse contexto. Acho que tem alguns destaques, o Christian, concordo, foi uma grande atuação, não só pela assistência, mas muito seguro, participando bem do ataque. Acho que testar também o Bolazzi numa eventual ali como uma possibilidade de centroavante, acho que também foi interessante. Então, vejo de forma muito positiva e, olha, o melhor de tudo é não ter uma consequência, porque você jogar 2 dias seguintes com viagem dos Estados Unidos é algo arriscado. 2 dias seguintes com viagem, vindo de um clássico contra o maior rival, de muita pegada. E um time de reforços velhinhos já, né? Não estão na flor da idade. Você vê muita participação, né? O Fagner participando bastante do jogo no primeiro tempo. Até pela questão física, o Cruzeiro jogou mesmo o primeiro tempo. Segundo tempo, aconteceu pouca coisa, né? Administrou ali, e eu faria a mesma coisa numa condição dessa, né? Um jogo de campeonato mineiro. Foi mesmo, como o Diniz colocou, uma superação. Uma superação absurda, né? Isso daí não devia existir no futebol.
essa condição. Houve um tempo até em que se pegava mais no pé nisso, lembra? Porque proibia jogar depois de tantas horas, mas ninguém mais fala nada. O cara jogou ontem, joga hoje. Imagino que a legislação ainda exista, mas... Então, mas ninguém fala nada. Oficiais, né? Enfim. E se falava isso num tempo em que a fisiologia não provava por A mais B, como ela prova hoje. Hoje está provado por A mais B. As microfissuras, que às vezes, nada, a possibilidade da contusão lá na frente. Sei, parece que... Fala assim tanto em prevenção, é o básico. Poupar o jogador para prevenir. A gente está falando de questões de saúde, gente. São profissionais que não podem se submeter a esse risco do jeito que eles são submetidos. É uma coisa absurda. Bolassi, ele tem característica para jogar eventualmente ali como um centroavante, não tem? Tem. Ontem foi muito importante. Acho que nesse contexto de Gabigol, nesse contexto do Cruzeiro ter montado o time pensando muito na figura do Gabriel, mas é aquilo que a gente falou do Botafogo, sobre profundidade, sobre qualidade na recomposição, sobre qualidade em quem tem ali como substituto, o Bolassi se coloca ali, com certeza, um forte candidato. Voltando ao clássico, falamos hoje, inclusive, lá no Band News na área, que rolou pancadaria e tal. Agora, eu não esperava nada diferente, sinceramente. Talvez não na intensidade, que tem, inclusive, assustado o Gabriel Menino, né? Acho que tem assustado o Gabigol também, porque o pau cantou na casa de Noca. Mas eu prefiro... Como você não poderia esperar mais qualidade técnica, mais física e etc. Por ser um jogo de início de temporada, a disposição me agradou demais. Eu achei uma beleza. E o Brasil inteiro estava ouvindo ontem Rádio Gaúcha, Rádio Grenal, os caras, nossa, mas foi legal de ver. Foi legal de ver, porque o pau cantou na casa de Noca. O Breno Galante está aqui, o Presuntinho também está aqui, Elton Novaes e também Thiago Valu. E eu começo com você, ô Galante. Você é um cara da paz. Você achou que foi na medida certa ou desmedida? Boa tarde, Everton, amigos aqui do estúdio, pessoal de casa. Rapaz, primeiro eu queria falar que eu acho que foi um clássico totalmente sem nenhum tipo de coerência de se fazer o primeiro jogo da temporada, um Atlético e Cruzeiro nos Estados Unidos. Isso pra mim... Mas vocês querem o quê, não, velho? Eu quero que o Atlético vocês querem faça o quê? Uma pré-temporada. Você tá de brincadeira, vocês querem o quê? Uma pré-temporada digna aqui na cidade do Galo, no pouco tempo que ele teria, que seriam 15 dias que fizesse aqui. Ah, mas tem um lado comercial, o Atlético assinou esse contrato quando achava que ia ser campeão da Libertadores, estaria com o mesmo técnico, que não ia ter nenhum tipo de problema de transição. Ok, mas o lado comercial falou mais alto que o lado técnico. E a gente viu isso dentro de campo. Você não prefere começar a temporada jogando com o Orlando City, com o Cruzeiro, do que jogando com o Tom Benz? Eu prefiro uma pré-temporada, todo mundo na cidade do Galo, treinando. E depois todo mundo vira e reclama do Campeonato Mineiro. Não tem condição, não. Aí depois é a hora. Não tem nada que tá bom pra vocês. Não, tem muita coisa que tá boa pra mim. O Campeonato Mineiro não é barato. Tirar onda. De verdade que eu tô acreditando que você tá falando isso. Pré-temporada tem que ter uma pré-temporada. Sabe por quê? Porque depois reclama, o jogador não tá no nível físico adequado. Gente, o Atlético não teve pré-temporada. O Atlético perdeu 2 dias de viagem. Faz uma programação decente, porque o Atlético errou na programação. Faz uma programação decente, inicia antes, prepara aqui, vai lá, joga, fica o tempo lá, faz os 2 jogos e volta. Iniciar antes não tem como, porque você tem uma legislação que você tem que cumprir de 1 mês. Não tem não. Não tem porque não foi cumprida. Não tem porque ela não foi cumprida e não é cumprida para jogador de futebol. Então, o pessoal que tá chiando aí, falando de legislação trabalhista, então pegue, Ministério do Trabalho, processe todos os times que entraram antes do dia 4. Porque teve time se apresentando dia 3, teve time se apresentando dia 4, teve time se apresentando dia 5, o Atlético se apresentou no dia 8 ou no dia 9. Dia 9, pior ainda, o Campeonato Brasileiro termina no dia 8 e o Atlético se representa no dia 9. Legislação trabalhista, ela tem variável para times de futebol. E o Atlético pode dar esses dias em outras situações ao decorrer do ano. Então o Atlético também, o Cruzeiro, o São Paulo, os outros times que começaram antes, eles não estão errados, não. Não estão errados. Senão o Ministério do Trabalho está batendo na porta do Pedrinho agora de manhã. Tá? O que não tem isso, não. Justifica voltar. Não tem isso, não. Então, peraí. São duas coisas. Eu tô do seu lado. Pra mim, a pessoa do Atlético me disse assim, erramos na programação. Sim. Não, a pessoa do Atlético me falou isso. Errou de ir pra lá. Não. Erramos na programação de você apresentar agora. Porque foi uma semana depois do Cruzeiro, por exemplo. Sim. Isso. Entendeu? Então isso aí, essa pessoa do Atlético reclamou pra mim. Mas sabe por que essa programação atrasou?
porque o Atlético só foi ter treinador dia 28 de Não, dezembro. porque tudo no Atlético é Então, atrasado. errou tudo, Prê. Tudo tá errado. E aí os caras Três acham que a semanas- vontade é nossa. 3 semanas Mas, de nada. Prê, o Atlético poderia se reapresentar, vamos supor, no dia 5, com o Lucas. Vai que o Cuca não foi contratado. O Cuca não foi contratado. Tô dando uma hipótese. O Cuca não foi contratado. O Lucas Gonçalves poderia iniciar a temporada como ele iniciou em 2021. Sim. E vida que segue. Os problemas do Atlético foram encadeados. Eles são um atrás do outro. Mas sabe qual é o problema, HG? O problema do Atlético vem de cima, cara. As coisas vão vindo de cima. O Atlético não tem... Eu posso dizer, o Atlético não tem ninguém que entenda de futebol lá tocando o time. Tem um cara chegando ali, você quer saber quem é? Tomara! O Paulo Brax é o cara pra ser... Foi anunciada a saída hoje, né? Ele pediu demissão. Eu conversei com a pessoa do Atlético agora. Falei, não tô sabendo de nada. Aí, 1 minuto depois, ele tá tirando. Ó, HG, fala pra você, a situação do Atlético é tão ruim que você tá celebrando a chegada do Paulo Brax. Não, eu não. Tô celebrando, não. Eu não. Não, você falou, tá chegando um que tem. Não. Tô perguntando pra você sim. se você acha que o Paulo Brax é esse cara. Então, eu acho os últimos trabalhos dele ruins. Porém, entre não ter nada e ter ele, cara. Porque hoje o Atlético não tem nada. Cara, o Vitor é um ídolo, inclusive só queima a imagem dele, ele tá onde ele tá hoje. Mas ele vai continuar. E vai continuar, mas o que acontece? O Galo não vai tirar o título dele pra não tirar a moral do cara. Porque tá chegando alguém pra fazer a função que era pra ele fazer. Ponto. Ele só não vai perder o título por causa de questão de moral. Mas o Vitor vai ter alguém pra fazer a função que ele é incapaz de fazer. E não é culpa dele. Ninguém imaginava que o Atlético virando SAF, a gente ouvia essa frase sua. De que é melhor vir ele do que não ter ninguém. Porque o Atlético não tem que se balizar por ser qualquer um para não ter ninguém. Exato. Tem que se balizar em algo que tem que ser o top dos top. Porque você montou uma SAF que você vendeu para o torcedor algo que seria um time competitivo, ia brigar, uma potência. E quando você pensa nisso, você pensa em ter o quê? Os melhores... Então, em todos os setores, não só no campo. Então, HG, cadê a ousadia? Cadê a ousadia? Eu não trabalho pro Atlético, mas bateu na porta do Klaus Câmara, bateu na porta do Thiago Escuro, bateu na porta do Leonardo. Eu não trabalho para isso. O Klaus Câmara seria um senhor profissional. Esse chegar pra resolver. Aqui, ó, eu dei 3 nomes no programa e bater palma pra ele. Eu dei 3 nomes que são nomes grandes, ousados, nacionais e que estão trabalhando no futebol do exterior. Mas estariam no perfil do que o Atlético quer? Mas o que o Atlético O quer? Atlético não tem perfil, tá tirando pra todo lado. Você quer saber o que o Sabe Atlético o que o Atlético quer? O Atlético é alguém que reza na cartilha dos caras. Exato. Os caras mandam, obedecem. Exato. Você acha que o Paulo Brax vai bater de frente com os Menin? Jamais. Com o Jamais. Ricardo Guimarães? Não vai, cara. Não vai. Então o Atlético não quer o Rodrigo Caetano. Não quer. Não quer. Chuta mesa, cara, Você pode ver, por exemplo, o trabalho do Brax no Vasco. O Brax, ele tinha alinhamento pleno com a 777, que era aquela tragédia que a gente viu acontecer. Ele sai, o Matos chega, o Matos não dura 2 meses no Vasco, porque ele é um profissional de verdade, bom, qualificado, que vai colocar o que vai trabalho bater de dele frente. à frente. E que vai bater de frente. Exatamente. O que o Brax ficou um ano inteiro batendo continência, entregou um trabalho terrível no Vasco, o Matos saiu, o trabalho não foi legal, mas o Matos não aguentou ficar 2 meses no Vasco. Deixa eu te ouvir, Valu. Sabe o que aconteceu aqui agora? Você sabe quando aqueles vídeos maravilhosos do gato que pega e direciona o carro? Vamos falar do jogo. A coisa foi pro planejamento do Atlético, assim, sem mais nem menos. É porque é uma saladona. Sem mais, você não viu que era um sem mais nem menos. Você não prestou atenção no material do Luciano, que é uma geral? Eu vou me ater a falar do jogo que aconteceu sábado. Factual, irmão. O jogo que aconteceu sábado começa pra mim com algumas divididas beirando a deslealdade pelos dois lados. Acho que se fosse um jogo aqui no Campeonato Mineiro, né? Que tô vendo aqui, né? Todo ano se reclama do Campeonato Mineiro. Alguns jogos que não valem nada. Aí você tem um clássico lá fora e fica demonizando o clássico. Não, mas eles estão errados. Como eles estão fazendo. Eles estão errados. Entendeu? Então eu vou falar do jogo que gostei do nível de disputa, das disputas sadias. Algumas, se fossem mesmo no Campeonato Mineiro, com a péssima arbitragem que tem, e não adianta me mandar mensagem no direct não, que é péssima. É péssima a arbitragem, tá? Não adianta me mandar. Se fosse aqui no Mineiro, teríamos jogadores expulsos dos dois lados. O Atlético chutou primeiro com o Hulk aos 22, o Cruzeiro só foi conseguir chutar aos 34 com o William, depois teve aquele lance do Gabigol, que o Everson vai muito bem. No segundo tempo também tem mais uma chance. Acho que o Cruzeiro, no segundo tempo, ele domina a partida no sentido de não sofrer nenhum ataque do Atlético. Aliás, o ataque que ele sofreu era um lance que foi marcado impedimento, aí não sei se estava ou não, mas um Cruzeiro que no segundo tempo foi melhor. Não fez o Everson trabalhar tanto, mas ele precisou de trabalhar 2 vezes. E acho que as duas equipes, os dois técnicos,
vão tirar lições do que aconteceu no sábado. E o que aconteceu sábado é muito mais próximo do nível de enfrentamento que o torcedor, tanto de Atlético e Cruzeiro, querem ver na temporada, do que às vezes 4 rodadas de um campeonato mineiro que tem um nível muito questionado, com todo o respeito a todas as equipes, mas é o próprio campeonato que trabalha contra o melhoramento do nível técnico dele. HG, Peraí, deixa eu só te interromper. Se for pra bater palma pro valor, deixa. Não é pra bater palma pro valor, não. Agora só me fala do Paulo Brax. Você tá querendo pautar o programa, né? Não, eu só fui falar do que era pra falar. Não, fala do Paulo Brax também, por favor. Cara, eu acho que ele não é um cara pro tamanho do Atlético neste momento. Simples. O Atlético vai atrás de mais um cara que não vai conseguir trabalhar de acordo com a necessidade do clube. Ele tem bons serviços prestados, mas o Prey já falou a respeito aqui do trabalho do Paulo Brax. A mim não agrada, mas agrada a direção do Atlético, e o mais importante, né? Acho que ultimamente no Atlético o importante é que se eu te der algo para você seguir e você seguir sem questionamentos, você é, de fato, muito bem olhado pelos donos do clube. É isso aí, pessoal. Na vitória de 1-0 em cima do Tombense nesse domingo, o volante Cristi e o atacante Bolazzi foram os grandes destaques. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Cristi evitou uma saída de bola e cruzou na medida certa para Bolazzi no meio da área para abrir o placar. Bolazzi marcou o primeiro gol dele com a camisa celeste e de quebra ainda foi o primeiro jogador a balançar as redes no jogo oficial no Mineirão em 2025, gente. O técnico Fernando Diniz reclamou do fato da equipe jogar 2 partidas em 48 horas e fez uma revelação que vai rodar o time titular nesse início da temporada de 2025. Na terça-feira, o Cruzeiro terá mais uma viagem pela frente. Isso porque na quarta-feira, às 19 horas, o time enfrenta o Atlético pela segunda rodada do Mineiro. O jogo será em Brasília por opção da equipe de São João del Rei, que optou pela venda do mando. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!